Estudos qualitativos têm um desafio especial para a apresentação de seus dados. Os pesquisadores possuem diversas opções de apresentação, e fazer o melhor proveito dessas escolhas supõe, em primeiro lugar, que os dados tenham sido coletados de maneira apropriada. Além de dados narrativos, estudos qualitativos podem se beneficiar do uso de muitos tipos de apresentações não verbais, como o uso de recursos gráficos, fotografias e reproduções. Neste vídeo, iremos apresentar como proceder com todas essas situações para criar as versões mais precisas, mas também mais atraentes dos dados de um estudo qualitativo. Inicialmente, é preciso reconhecer que os processos de coleta, de análise e de representação de dados qualitativos não são passos distintos no processo da pesquisa. Ao contrário, eles estão interrelacionados e muitas vezes ocorrem simultaneamente em um projeto de pesquisa. Inegavelmente, os pesquisadores qualitativos formulam os estudos de forma diferente, com o uso de procedimentos analíticos que muitas vezes evoluem enquanto os pesquisadores ainda estão no campo. Apesar dessa peculiaridade, o processo de análise e de representação de dados se conforma a um contorno geral, que é representado por Creswell como uma imagem espiral. Isso porque o pesquisador qualitativo se envolve no processo em movimentos de círculos analíticos, em vez de usar uma abordagem linear. Entra-se com dados de texto ou imagens e o resultado é um relato, uma narrativa. Nesse intervalo, o pesquisador toca em várias facetas de análise, avançando de modo circular. O foco dessa apresentação será a última volta dessa espiral, ou seja, a representação dos dados, em uma síntese do que foi encontrado em campo, que pode assumir a forma de texto, de tabelas ou de figuras, por exemplo. Como sabemos, a pesquisa qualitativa integra diferentes métodos e abordagens. Assim, é possível destacar diferenças específicas na representação dos dados de acordo com cada uma dessas abordagens de investigação. A teoria fundamentada, por exemplo, enfatiza um processo emergente de formação de teoria. Assim, a representação dos dados, seja na forma de um modelo ou teoria visual, ou na forma de proposições, terá a função de auxiliar a visualizar a ampla gama de condições e consequências relacionadas a um fenômeno central. Deve-se evitar, portanto, a imposição de uma estrutura forçada para a análise e representação dos dados. Para a pesquisa etnográfica, inicialmente é recomendada uma descrição do grupo que compartilha a cultura e o ambiente. Essa descrição é a base sobre a qual a pesquisa qualitativa etnográfica se constrói, e permite ao leitor enxergar através dos olhos do pesquisador. A descrição pode ser analisada apresentando as informações em ordem cronológica, de maneira progressiva, ou narrando um dia na vida do grupo ou indivíduo. Também é possível apresentar a narrativa focando em um evento crítico, desenvolvendo uma história completa com um enredo e personagens. Os pesquisadores etnográficos podem aumentar o poder narrativo através de mapas do ambiente, desenvolvendo quadros, projetando matrizes e representando imagens. Para um estudo de caso, a representação normalmente irá incluir uma descrição detalhada do caso e de seu contexto. Nesse processo, o pesquisador poderá estabelecer padrões ou procurar por correspondências entre categorias, o que poderá assumir a forma de uma tabela que evidencia essas relações. Quando o pesquisador estuda 2 casos ou mais, sugere-se a representação na forma de tabela de palavras para exibir os dados dos casos individuais de acordo com alguma estrutura uniforme. Em geral, todas as abordagens têm uma fase de descrição, com exceção da teoria fundamentada, na qual o investigador procura dar início à construção de uma teoria da ação ou do processo. No entanto, percebe-se haver diferenças importantes entre os métodos e abordagens da pesquisa qualitativa, pois a apresentação dos dados reflete os passos da análise dos mesmos. Conforme mencionado, então, os dados podem ser representados em narrativas ou por meio de arranjos de dados, tais como quadros, hierarquias, matrizes e diagramas. Falando um pouco de cada arranjo de dados, iniciamos com os quadros, tabelas e listas. É importante destacar que as tabelas representam palavras e não números, o que as difere na apresentação de resultados de uma pesquisa quantitativa. Listas podem ser úteis para a apresentação dos participantes de um estudo, por exemplo, mas é importante observar que esses participantes podem ser identificáveis.
Por isso, a importância do consentimento. Recursos gráficos também são considerados arranjos de dados, são divididos em relações espaciais, compreendendo um mapa ou diagrama, sendo que um mapa pode ser utilizado em estudo que se concentra em área geográfica, por exemplo, cidade ou bairro. Segundo o IN 2016, os temas abstratos podem ser tratados como recursos gráficos, tais como fluxo dos eventos ao longo do tempo, como, por exemplo, um fluxograma. Relações hierárquicas, que podem ser representadas por organogramas, árvores genealógicas e também relações conceituais, que podem ser representadas por diagramas. Com relação às fotografias e reproduções, podemos destacar que as fotografias podem ser utilizadas para apresentar os participantes do estudo, lugares, artefatos ou características do ambiente. Deve-se observar o padrão de qualidade para as fotografias, para que elas não comprometam a apresentação dos resultados. É importante observar a iluminação, foco e o tamanho da imagem no texto. O pesquisador também deve observar a composição artística e o formato opaco, sendo as cores preto e branco utilizadas para as publicações acadêmicas. Com relação às reproduções, destacamos que são cópias de algum trabalho pictórico, como, por exemplo, cópias de obras de arte, desenhos e fotografias. As reproduções representam também artefatos, como fotografias das páginas do diário de uma pessoa, um mapa antigo, um uniforme. Vale destacar que as fotografias são diferentes de reproduções, pois o pesquisador é criador da fotografia e a reprodução é uma cópia de um trabalho já existente. Por isso, a importância de citar a fonte quando reproduções são apresentadas no estudo. A seguir, apresentaremos alguns exemplos para tangibilizar a apresentação dos resultados. As tabelas podem ser usadas para mostrar relações entre linhas e colunas. Elas são úteis para sumarizar determinados tipos de informação. Na figura que está exemplificada aqui, é possível ver de forma fácil as características relacionadas às práticas de criação do conhecimento. As tabelas também podem ser usadas para caracterizar os locais ou o local estudado, como neste exemplo, situando assim o leitor sobre as características do fenômeno analisado. Sobre as imagens, fotos, figuras em geral, são recursos que podem apresentar uma grande riqueza de detalhes, visto que, como já diz o ditado, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Particularmente sobre as fotos, são muito usadas em etnografias, mas não são exclusivas deste tipo de estudo. Quem não faz ideia do que é ou como é o contexto das motocicletas Harley Davidson, olhando para esta foto, já terá uma noção de que esse tipo de contexto não é um contexto esportivo. Por fim, é importante destacar que uma adequada escolha da apresentação dos resultados deve levar em consideração a audiência que irá ler o estudo, bem como o tipo das informações coletadas. Além disso, os recursos apresentados aqui devem estar alinhados com a redação do estudo.